Glória a Deus, muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. Vamos ler 2 Crônicas, abrir aí a palavra. 2 Crônicas, Antigo Testamento, capítulo de número 20, versículo de número 15. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15. A história, ela é um pouco extensiva, mas eu vou ler só um versículo de número 15 e vou fazer o contexto aí com os irmãos, como já conhecem a história do rei Josafá. 2 Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo de número 20, versículo de número 15. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Repita comigo: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: a peleja não é vossa, ela é de Deus. A peleja não é vossa, a peleja ela é de Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15. O rei Josafá, que era bisneto de Salomão, se puder tirar o fundo, eu não consigo pregar com o fundo, seria uma bênção. O rei Josafá, ele que era neto de Salomão, o rei justo, filho de Asa, estava numa situação muito difícil e ajuntaram várias nações para guerrear contra Josafá. Vários reinos da época, para destruir e ir contra o rei Josafá, que era o rei de Judá. E a situação não era fácil. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, a hora que nós lemos, aonde Deus levanta um profeta para entregar essa mensagem. O texto que eu compartilhei com vocês, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, e o contexto do texto, do versículo 1, depois do versículo 16, 17, 18 a 20, tem toda a história do rei Josafá. O tema da mensagem nessa noite é: a vitória, ela é do Senhor. Você pode repetir nessa noite: a vitória é do Senhor. Se a peleja não é vossa, a vitória também não é vossa. Se a peleja não é sua, a vitória também não é sua. A peleja, você diz nessa noite que é do Senhor, então a vitória, ela também é do Senhor. Ajuntou vários reis para lutar contra o rei Josafá, para destruir o rei Josafá, e diz o texto de que era uma grande multidão e eram poderosos para acabar com o rei Josafá. Assim também é as nossas vidas. Nós temos as nossas pelejas, nós temos também as nossas angústias, nós temos também as nossas dificuldades diárias. Inimigo se levanta. Os reis aqui que se levantou contra Josafá, quem sabe algo que estava levantando contra você, seja pessoas, inimigo, ou uma dificuldade, uma tribulação,
ou uma angústia, uma enfermidade, nós temos lutas diárias. Todos nós temos lutas diárias. Assim como o rei aqui, apesar de ser rei, ele tinha um exército, ele tinha uma família real que vinha de Davi, de Salomão, de Asa, que era o seu pai. Ele tinha riqueza, tinha um exército, mas ele não confiou na força do seu braço, ele não confiou no seu exército, ele não confiou na sua habilidade. Assim também deve ser cada um de nós que está aqui nessa noite. Quem sabe você está vivendo também num dilema, num desafio, numa luta, uma luta contra, por exemplo, a doença, uma luta contra a frieza espiritual, uma luta contra a carnalidade, uma luta contra a indiferença, a perseguição, a escassez. Você está passando momentos difíceis da sua vida. Vamos nessa noite aprender o posicionamento de Josafá e aplicar para as nossas vidas, assim como Josafá ele venceu. Nós também vamos sair daqui nessa noite com certeza da vitória. Quem crê nessa noite diz amém. Então esse é o contexto do livro de 2 Crônicas, do capítulo de número 20 do rei Josafá. O rei Josafá estava vivendo um momento muito difícil. O rei Josafá estava vivendo um momento terrível no seu governo. E aí ele se posiciona, ele passa a ficar preocupado. Diz o texto que ora lemos no capítulo 20, versículo 15, que ele estava com medo, mesmo tendo exército, mesmo ele tendo habilidade de guerras, mesmo assim ele estava temendo. Assim também é você e eu nas lutas da vida. Nós tememos aquilo que vai acontecer, nós tememos, quem sabe, o inimigo que vem te afrontando. Eu não sei qual é o inimigo, se é a perturbação, se é a angústia, são vozes, se é a preocupação, a ansiedade que você está vivendo. Você está ansioso com o dia da manhã, ansioso o que vai acontecer. Eu não sei qual é o seu inimigo, mas nessa noite, se você confiar em Deus, Ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Então esse é o contexto. O contexto aqui de Josafá era um contexto de temor e também de desespero. Capítulo de número 20, versículo 1 a 12. Josafá estava temendo, Josafá estava com medo. O que ele faz? Ele vai buscar a Deus, ele conclama um jejum em todo Judá, para que toda a nação viesse a orar a Deus no templo e realizar também ali jejuns. Então nós temos aqui a primeira lição: quando as coisas não estão fáceis, quando as provações batem na nossa vida, quando a doença bate a nossa vida, quando as coisas apertam, nós devemos nos humilharmos em oração, em buscar a presença de Deus com jejum e com oração, e vir à casa do Senhor em humilhação, buscar o socorro de Deus. Não adianta, se você viver no tempo de guerra e abandonar a oração, abandonar o jejum e abandonar o Senhor e afastar do Senhor, você será presa fácil do inimigo. Mas aproxima-se de Deus, busque a presença de Deus em jejum e oração e clamor, e peça ajuda da igreja, peça ajuda dos irmãos, assim como Josafá conclamou um jejum. Toda a nação de Judá começou a jejuar e buscar a presença de Deus por uma resposta, e a resposta veio no versículo 15 do capítulo 20. Então o rei Josafá e o povo de Judá, eles estavam diante de uma situação terrível, mas passou a buscar a presença de Deus. Então
nós aprendemos de que quando as coisas não vão bem, nós precisamos aproximar do Senhor. A palavra de Deus nos diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jesus diz: pedi, pedi, e dá-se-vos-á, batei, batei, e a porta vai se abrir, e aquele que pede com fé, recebereis. Aleluia, glória a Deus. Então, muitas vezes, a gente está numa situação difícil, muita gente estamos vivendo no deserto, muitas vezes a gente está vivendo um momento muito difícil, e olhamos para um lado, olhamos para o outro, não tem uma solução, e as coisas vão apertando. Quando as coisas apertam, aproxime-se do Senhor, humilhe-se perante Deus, comece a orar e comece a jejuar. Nada resiste ao poder da oração e o poder do jejum, e o Senhor irá se manifestar. A reação de Josafá foi essa, de estar buscando ao Senhor, de estar humilhando perante o Senhor. Essa foi a reação dos versículos 1 até o versículo 7. Do versículo de número 15 a 17 que nós lemos, nós temos a resposta de Deus: a batalha não é nossa, a batalha não é vossa, mas a batalha é do Senhor. O Senhor levanta um profeta que só aparece nessa mensagem e desaparece. No contexto de 2 Crônicas, no capítulo 20, o personagem principal aqui é o rei Josafá e a batalha e as nações. Mas Deus levanta um profeta chamado Gesiel e disse: olha, Josafá, você está com medo? Não temas. Olha, Josafá está preocupado? Não te preocupes. Povo de Judá, você está preocupado? Não te preocupes, porque a batalha não é vossa, a batalha é do Senhor nosso Deus. A batalha que você vence, a batalha que você está, seja uma batalha espiritual, seja batalha emocional, seja uma batalha física, essa batalha não é de você se você estiver dentro do propósito de Deus. A batalha física está relacionado a uma enfermidade que os médicos já não dão mais conta, estão designados para os médicos. Você também não dá mais conta, você não resolve. Se os médicos não resolvem, você não resolve. Quem resolve? Jesus Cristo de Nazaré, que pode curar a enfermidade. Ela não é vossa, ela não é do médico, ela é do Senhor. A batalha é espiritual, é a frieza. A batalha espiritual é o momento em que você se sente fraco espiritualmente. Mas o apóstolo Paulo diz: quando eu penso que eu estou fraco, aí que a fortaleza está comigo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu penso que eu estou fraco, o Senhor está comigo, me fortalecendo, dizendo: meu filho, minha filha, não temas, eu estou com você. E as batalhas emocionais, a ansiedade, a preocupação, a depressão, ele também nos tem uma palavra dizendo: não temas, eu estou contigo. Porque vocês estáis andando ansiosos com o dia da manhã? O dia do amanhã não vos pertence. Entrega tudo para mim, que eu vou responder, eu vou resolver. Você entrega, às vezes você entrega para Jesus uma situação, mas fica procurando buscá-lo da mão de Jesus e querendo resolver com a sua força, com a sua sabedoria, com o seu dinheiro, com o seu argumento, com aquilo que você tem. Não vai resolver. Devolve para Jesus, porque Ele garante a vitória. A batalha não é vossa, a batalha é do Senhor. Você pode repetir comigo? A batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. A batalha não é nossa, irmãos. A batalha, ela não é nossa, a batalha é do Senhor. O rei Josafá estava preocupado? Estava, mas ele tomou uma atitude: eu vou orar ao meu Deus.
Josafá estava temendo? Estava, como você também está temendo, quem sabe nessa noite, temendo com o dia da manhã, porque todo mundo que vive ansioso, vive com medo. Já falei isso até numa mensagem aqui. Porque você vive com medo? Porque você não tem segurança ou fé, ou o que é fé? A certeza das coisas que vão acontecer. Você pode e deve declarar a palavra do Senhor. As portas estão fechadas, mas eu decreto nessa noite, pela fé, que amanhã ela está aberta. Amanhã não, agora as portas começarão a se abrir. Se eu estou com uma enfermidade, parece impossível. Nós, a igreja do Senhor, nós fomos chamados para o impossível. A Bíblia nos diz que nos últimos dias o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se vem uma tempestade, pela fé você vai decretar: a tempestade vai ter que sair agora no nome de Jesus. Ela não vai chegar até a minha casa. Profetiza nessa noite, repita comigo: a tempestade não vai chegar na minha casa. Ela já está voltando. Josafá estava temendo, Josafá estava preocupado. Ele tinha exército, ele já tinha pelejado, ele era rei, tinha uma nação, mas o que ele fez? Ele começou a humilhar, ele começou a orar e levantar um clamor a Deus. Toda a nação de Judá, não dá tempo de especificar o texto numa mensagem expositiva, explicando versículo por versículo, mas diz o texto que até as crianças começaram a frequentar o templo com oração e com jejum para Deus resolver aquele problema. Quando Josafá estão ali de joelho buscando a Deus, Deus levanta um profeta Gesiel e diz: vai entregar uma mensagem para Josafá, diz para ele que a batalha não é dele, a batalha é comigo, a batalha é minha. E aí Josafá ficou aliviado. Se a batalha é do Senhor, eu só vou fazer o que? Obedecer a sua palavra. Se a batalha é do Senhor, o que eu devo fazer? Obedecer aquilo que o Senhor determinar, aquilo que o Senhor falou no meu coração. Então, às vezes, nós queremos batalhar com a nossa força, queremos batalhar com a força do braço, não vai resolver. Nós queremos resolver a situação com a carne, queremos resolver a situação com pessoas, mas às vezes essa batalha que você está inserido não é com pessoa, não vai resolver, é coisa espiritual, é do Senhor. Meu irmão, mas eu estou sendo perseguido. Você está sendo perseguido, mas você está cumprindo aquilo que o Senhor falou no seu coração. Então a perseguição não é contra você. Quem está perseguindo a Deus e não a você. Mas eu estou vivendo numa situação difícil, estou passando por isso, mas você está vivendo o propósito de Deus. Então fale com o Senhor, porque a batalha ela não é vossa, a batalha ela é do Senhor. E aí Deus ele usa umas coisas assim esquisitas na Bíblia que a gente não entende, a gente não compreende. O Senhor orientou a Josafá não colocar na frente os guerreiros, não colocar na frente os homens com espada, os homens fortes, valorosos do exército, nem o general, não, coloca na frente os cantores e os levitas e começa a adorar o nome do Senhor. A gente não entende. Se a batalha é do Senhor, Ele faz do jeito que Ele quiser, como Ele quiser. Deus disse para Josafá:
vai para o campo de batalha, Josafá, mas na frente coloca os cantores e coloca os levitas e começa a fazer o que? Adorar. Sabe o que o Espírito Santo está falando para você nessa noite? Está numa batalha, está numa guerra, vai na frente glorificando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai na frente adorando o Senhor. Não importa a situação. É como os irmãos estão aqui no culto nessa noite e vai distribuindo a oportunidade. A irmã pega o microfone dizendo: Jesus é bom, vou louvar o Senhor, mas a vida dela está vivendo uma tempestade muito grande, porque ela está glorificando o nome do Senhor, as batalhas estão caindo por terra. Se a situação está difícil, comece a glorificar o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Sabe o que Deus está fazendo aqui com Josafá? Confundindo o inimigo. O inimigo te vê assim: olha, eu vou matar ela, eu vou matar ele. Aí você vem para o culto, pega o microfone e começa: ó, com cego eu andei e perdido vaguei. Começa a glorificar o nome do Senhor. O inimigo fica observando e não entende o que está acontecendo. Está aí o irmão passando por uma prova difícil, enfermidade. Aí o pastor Robson dá a oportunidade, ele pega o microfone e vem aqui na frente cantando: quer vitória, vai chorando, se ele chora. Quer vitória, vai chorando, se ele chora. Levanta a mão e receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, se ele chora. Aí o inimigo fica olhando para a cara do crente cantando: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Sabe o que Deus fez com Josafá aqui? Colocando cantores à frente e os sacerdotes, os levitas à frente, confundindo o inimigo. Nessa noite, confunda o inimigo, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, levantando a mão do Senhor e dando um brado de glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Se quiser falar línguas estranhas, você pode falar também línguas estranhas, e vai confundir o inimigo. Coloca na frente os cantores, coloca na frente os músicos, e o exército vai atrás. Diz a Bíblia Sagrada que houve um grande reboliço. O inimigo não entendeu nada. Quando você começar a adorar ao Senhor, o inimigo vai ficar confundido. O apóstolo Paulo e Silas apanhou a noite inteira porque estava fazendo a obra, e ali eles estavam, diz a Bíblia Sagrada, estava cantando e orando, cantando e orando a Deus. E na meia-noite veio que um grande terremoto balançou ali todas as grades daquela prisão sombria, arrebentando as correntes, arrebentando os cadeados, as pessoas ficando libertas, porque nada resiste à presença de Deus, porque Deus, Ele habita no meio dos louvores. Deus, Ele habita no meio dos louvores. O Senhor está aqui nessa noite, você pode glorificar. O Senhor está aqui no meio do seu povo, você pode exaltar. O Senhor está aqui nessa noite, você pode levantar as mãos e entoar louvores ao nome do Senhor, e as cadeias vão se quebrar. As cadeias vão se quebrar. E aí Josafá, ele coloca os músicos na frente, o exército atrás, e eles começam a louvar. Os inimigos ficaram confundidos, eles não passaram a entender e lutaram uns com os outros e se mataram, e Josafá não tirou nem uma espada.
O que aprendemos aqui? A confiança e a obediência. Ele passou a confiar na mensagem de Deus que o profeta trouxe: não temas, a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. E Deus diz: faça assim, Josafá. E Josafá fez tudo aquilo que o Senhor determinou no seu coração. E diz a palavra que todo o povo passou a confiar. Sabe por quê? Nós não temos vitórias na área espiritual, física e emocional, que não fazemos aquilo que o Senhor determina para fazer. Ou seja, nós desobedecemos a palavra de Deus. Se desobedecemos a palavra de Deus, nós quebramos um princípio. Se quebramos um princípio, não tem como a vitória vir. O povo obedeceu e o povo confiou. Nessa noite, obedeça aquilo que o Senhor tem falado para você, e passe também a obedecer e a confiar e não temer, que a vitória não pertence a você, a vitória pertence a Deus. O poder de Deus na batalha está em 2 Crônicas capítulo 20, versículo de número 20 até o versículo de número 30. Deus estabelece uma estratégia e Josafá obedece. Às vezes Deus fala no seu coração, Deus comunica para você fazer desse jeito, dessa forma. Você faz totalmente ao contrário. Obedeça aquilo que o Senhor falou no seu coração. Faça aquilo que está ardendo no seu coração e obedeça a estratégia de Deus, apesar de ser esquisito, mas Deus mandou, eu vou fazer. Deus falou, eu vou fazer. Parece esquisito, nunca houve isso. Josafá poderia questionar: olha, meu pai, meu avô, Davi, Salomão, rei Asa, nunca ele fez dessa forma. Só que nosso Deus é um Deus de novidade, Ele fica inventando coisas novas todos os dias. Então não estranhe a maneira de Deus manifestar e falar com você. Ele pode usar quem Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus e ninguém manda nele, é Ele que manda na igreja. É uma coisa esquisita, mas Ele obedeceu. É estranho, mas Deus, Ele teve que ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Tem coisas que Deus fala comigo, eu falo: meu Deus, eu só vou fazer isso porque o Senhor está falando no meu coração para fazer. Eu só vou falar isso porque o Senhor está mandando falar. Tem coisa que é até esquisita. Jesus, Ele se manifestou de diversas formas. Bartimeu chegou para Ele dizendo o seguinte: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: então veja, a tua fé te salvou. E Bartimeu ficou o quê? Curado. Mas chegou um cego muito distante. Jesus olhou para ele, e ali diz a Bíblia Sagrada que Jesus aproximou do cego. Jesus cospe no chão, pega um barro, mela a cara do indivíduo no olho assim e diz: vai até o tanque de Siloé se lavar, se quiser ficar curado. A gente não entende o método de Jesus. Para um ele disse: vê imediatamente. Para outro ele cospe no chão. Até hoje não tem explicação científica, teológica, um negócio desse. Mas se é Ele que está fazendo, Ele pode fazer todas as coisas. Parece estranho, parece, mas obedeça aquilo que o Senhor está falando com você. Ele cospe no chão, ele pega o barro, coloca no olho e diz: vai se lavar no tanque de Siloé. Se lavar lá no Jordão, não tem a bênção. Se lavar na pia em casa, não tem a bênção. Se lavar no banheiro, não tem a bênção. Lavar onde? No tanque. A gente não entende. O camarada perguntou? Não. O camarada questionou? Não. O que ele fez? Obedeceu. Glória a Deus. Então a gente não entende os métodos de Jesus. Ele pode usar aqui criança, ele pode usar a irmã, ele pode usar irmão jovem,
Ele pode falar do jeito que Ele quiser, inclusive Ele já está falando aí no seu coração. Aí Jesus está dizendo: quem tem ouvidos, o que o Espírito... Você está ouvindo o Espírito nessa noite? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode ficar em pé nessa noite? Eu quero orar por você. Eu quero interceder por você. Quem vai cantar aí nessa noite? Um louvor? Eu quero fazer uma oração. Eu não sei se Jesus vai fazer coisa esquisita na sua vida nessa noite, mas eu quero orar por você. Você tem um óleo aí para a gente ungir? Nós vamos orar por você e nós vamos ungir pessoas aqui. Se quiser vir receber, você pode vir aqui, eu vou orar, alguém vai louvar aí. Pastor Robson vai louvar aí. Glória a Deus. Daí, quem é daí? Eu vou orar. Eu quero que você feche os seus olhos em espírito nessa noite. A gente vai terminar. A gente vai orar. Os pastores aqui, os presbíteros, levantam as mãos também.